Olá, é uma honra te receber aqui para essa leitura no meu canal, Ana Encanta. Eu sou a Ana e a gente vai ver uma previsão para o seu profissional para o ano de 2022, você de Aquário. Lembrando que você pode assistir seu ascendente, sua lua e eu tô sugerindo Marte também, o signo que você tem no seu planeta Marte. E já tem 2 outros vídeos feitos de previsão também para 2022 para Aquário. Você encontra o link na descrição ou no card. E eu vou começar aqui com o que vem de positivo, o que 2022 reserva de positivo, de bonificação, de bênçãos para você de Aquário. A paciência, o 7 de ouros. Mais uma carta de paciência, desacelerar, desaceleração, o Cavaleiro de Ouros. Apesar de 2 cartas que falam sobre um movimento mais lento, são 2 cartas do naipe de ouros. Traz solidez, isso é bem importante e bem bom. A integração, uma terceira carta de paciência, a temperança, fala sobre paciência, sobre equilíbrio. Um ano, eu vou aceitar a primeira que caiu aqui, que é o Rei de Copas, a cura. Bom, aqui eu ia começar a falar. Na verdade, eu vou fazer aqui um panorama com todas essas cartas, na verdade, e mais trazer o significado de cada uma. Talvez seja um ano mais parado, mais sem grandes acontecimentos, no sentido de realizações grandiosas. Grandes acontecimentos internos, sim. A gente tem aqui a carta da cura. A cura emocional. Então, eu vejo toda essa energia aqui de calma, de paciência, de tranquilidade, de desaceleração, para que você se cure, para que você se prepare internamente para algo no futuro, para algo que vem de, aí sim, grandioso, nesse sentido de, por exemplo, você desenvolvendo, já que a gente está falando de profissional, né? Você fazendo um trabalho que te demanda muita energia. Para você ter essa energia suficiente, você precisa estar equilibrado, estar preparado, fortalecido internamente. Então, 2022 vai ser um ano de preparação. Eu vou usar essa palavra aqui para definir essa sequência de cartas. E aí, olhando para cada uma delas, né? Primeira, como eu disse, inclusive, as 2 primeiras cartas aqui. Por que eu tirei 4? Eu tenho tirado 3. Eu tenho tirado 3 para cada um, para você, para cada signo, para vocês. Eu achei que eram 4. Enfim, vou deixar aqui. As 2 primeiras cartas do naipe de ouros. Como eu disse, o naipe de ouros traz uma solidez nessa concretização. Você tem sim uma oportunidade de concretizar, de realizar aqui uma oportunidade mais demorada, né, até você chegar até esse resultado, mas você chega sem sombra de dúvidas. O cavaleiro, 2 mensagens, né, que essas cartas trazem de semelhança. O Cavaleiro de Ouros, ele é um cavaleiro que realiza. Ele é sólido. De todos os cavaleiros, ele é o mais sólido. Afinal, ele é do naipe de ouros, né? E o que ele traz é: passo a passo, eu chego onde eu quero. Não existe possibilidade de não chegar onde eu quero. Eu só paro quando eu chego lá. Leve o tempo que for, precise do que for preciso para eu chegar, os passos que forem precisos. Então, ele é um cavaleiro de solidez, de realização. Ele
conquista, ele realiza tudo que ele quer. A outra mensagem similar, a gente tem uma mulher grávida aqui na carta da paciência, que é o 7 de ouros. Ela tem um projeto, uma ideia, um bebê, né, sendo gestado aqui dentro. Essa criança, ela vai nascer. Não existe ela não nascer. Ela precisa de um tempo para ficar pronto, né? Todo ser precisa do tempo certo de gestação. O parto, esse portal que é o parto, né, que traz a gente para a vida, ele tem um momento certo de acontecer. Não pode ser nem antes nem depois. Mas é certo que essa criança vai nascer na hora certa. Então, os dois trazem essa ideia. O resultado é certo. Ele vem. Ele está sendo preparado. Você está sendo preparado ou preparada ao longo desse ano para fazer esse parto da sua ideia, do seu projeto, da sua carreira, seja lá o que for, da sua vida financeira, do jeito que você deseja que ela seja. Encaixe aí conforme fizer sentido, né? Pode significar você sendo, isso para alguns, né? Você se preparando tanto de conhecimento quanto no emocional, né? Tanto mental quanto emocionalmente, se preparando para uma grande mudança na sua vida, para uma mudança de emprego, para uma mudança de cargo, de lugar, de empresa, né? De localização, mudanças. Isso traz mudanças. Como eu falei, o parto é um portal, né? O nascimento é um portal, a gente vai para uma nova vida. Aqui é um período, é uma vida e depois é outra. A vida que vem na sequência, depois que o parto acontece, é de muito mais expansão. Aqui o espaço é limitado. Essa criança que está sendo gestada aqui, ela não pode crescer infinitamente. Ela chega uma hora que é o momento certo de quando ela tá pronta, né? É o momento certo de sair daqui. Só que do lado de fora, quando ela vem pro mundo, ela começa a crescer. Pensando aqui de um jeito muito literal, né? A gente pensa num bebê dentro de uma barriga, ele só tem aquele espaço. Quando essa criança nasce, esse bebê se transforma numa criança que cresce, vira adulto. E olha a diferença, né, de tamanho. Traz essa imagem para a possibilidade de crescimento profissional. É isso que eu quero dizer aqui. Uma oportunidade, uma possibilidade de você se colocar numa nova vida em que você tem muito mais espaço para expandir. Só que para isso você precisa estar pronta ou pronto. Não é, e como eu disse no início, né, eu não vejo o ano de 2022 sendo o ano disso, dessa mudança. É o ano da preparação para essa mudança. Na sequência, a gente tem a temperança, paciência, equilíbrio, aqui integração, integrar as suas partes, se tornar um ser único. Não ter aquele, como aqui potencial, né, como algo positivo. Você parar de brigar com você mesmo, os seus desejos, o seu coração, a sua mente, tudo isso te ajudando numa mesma direção. Não tem partes que eu quero isso, mas minha mente está dizendo que eu devo fazer aquilo. E aí eu gasto energia tentando decidir, tentando chegar num lugar comum. Aqui não. Aqui é a integração do todo, do todo que você é. Você se tornando um ser coerente em si mesmo. E, consequentemente, direcionando aí sim 100% de quem você é, 100% da sua energia na direção dos seus objetivos, na direção daquilo que você realmente deseja, daquilo que realmente faz sentido para você. Mais uma vez, preparação para que você consiga fazer isso. E a última carta que eu tirei, não sei porquê, né? Você precisava receber isso aqui também, além de toda essa paciência e calma que tem nas 3 cartas, que seriam as 3 cartas da sua leitura. A gente tem a cura, o Rei de Copas. É alguém que
encontra a estabilidade emocional. E isso aqui eu vejo como essencial. Aqui você alcançando isso, né? Alcançando, inclusive, agora eu não sei se eu já falei, mas um ano mais parado, como eu disse, né? No sentido de não tem muitas coisas acontecendo, muita movimentação acontecendo, para abrir espaço para que você olhe para dentro. Abrir espaço para que você faça as curas necessárias internas para então estar pronta ou pronto. Isso aqui é parte essencial desse processo. Sem isso, o resto emperra. O resto fica travado. O resto, né, as realizações e tudo mais. Eu vou tirar aqui algumas cartas como desafio para você. O que, né, vai ter de desafio no seu ano de 2022 profissionalmente. Você de Aquário. 3 cartas. Eu gosto assim. Temos a sacerdotisa, a intuição. Outra carta que a gente tem aqui eu vou mostrar aqui todas e depois eu falo. A outra carta que a gente tem é a carta da justiça. Nesse tarô aqui, o equilíbrio, né? Carta número 11. E o 4 de copas. Aqui é o descontentamento e o tédio, a apatia. Essa carta fala muito sobre isso que eu falei, de se voltar para dentro. Nesse outro tarô, o tarô do Osho, ela se chama Voltando-se para Dentro. E ela fala sobre essa cura emocional. Ela é uma carta do naipe de copas. A gente tem o naipe de copas aqui. Você tem 2 arcanos maiores como desafio e uma carta do naipe de copas que se associa a essa ideia de cura emocional. E essa carta aqui traz também, além disso, né, dessa questão, essa necessidade de se voltar para dentro, de cuidar de si, cuidar de seu emocional, se equilibrar. A justiça, né, aqui é o equilíbrio. Se equilibrar, reequilibrar, se recentralizar. Além disso, essa carta que fala sobre um certo tédio, apatia, né? Aqui o boredom. O que essa palavra traz parece muito uma mensagem que eu falei para todos os signos, que não foi um só, foi mais de um, que saiu uma mensagem parecida com isso que eu falei sobre um movimento mais lento, um ano mais parado, talvez, como um desafio também. Aqui a gente tem isso como algo bom, algo positivo, um movimento necessário que você precisa vivenciar para estar pronto, sim, mas como a gente vive numa sociedade que tem uma pressa absurda, tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser para ontem. Se você demora mais tempo para falar alguma coisa, né? Se eu ficar aqui falando devagar, dando um tempo para pensar, como já aconteceu, alguém falando que eu levava muito tempo para embaralhar as cartas, todo mundo tá com pressa demais. Então, esse movimento de pausa ou de lentidão é um desafio também para muitas pessoas. Você se permitir viver um movimento diferente do movimento da maioria das pessoas. Isso é um grande desafio. Essa apatia, esse tédio aqui, é exatamente esse o seu desafio. Viver esse movimento mais lento vai ser um dos seus grandes desafios. E aqui eu diria que a maioria das pessoas que estão assistindo a esse vídeo não é um grupo específico. É a maioria, porque essa carta está aqui exatamente trazendo isso. Então, eu ia falar, mas acabei não falando e ela trouxe de qualquer jeito a mensagem. Aí a outra carta que a gente tem, a carta do equilíbrio, a justiça. Eu diria, sim, né, como eu falei, se equilibrar emocionalmente, se reequilibrar, isso é uma mensagem bem direta. Mas além disso, a ideia da justiça, o que essa palavra traz, né, de você ser uma pessoa justa com você mesmo, de se acolher,
de ser gentil com você. Não... Eu vou aproveitar aqui a imagem, né, da figura da justiça com a espada na mão. Não ser você o seu próprio carrasco que vai cortar a sua própria cabeça, sabe? Ser justo nesse sentido de reconhecer as suas dificuldades, reconhecer o seu processo, tomar consciência desse processo e se permitir viver ele da forma que ele precisa acontecer. Essa justiça aqui traz isso também como desafio. E a primeira carta, né, que eu fui de trás para frente, a intuição. Seguir a sua intuição bem direto. Seguir essa voz interior que te fala, que fala com você o tempo inteiro, te trazendo a sabedoria que te ajuda a passar pelas situações, a fluir na vida, a resolver problemas, não se colocar em enroscos da vida. Essa voz está falando contigo o tempo inteiro, só que ela é muito silenciosa, ela é muito sutil. Ela não grita na tua cabeça. E aí você precisa de silêncio, você precisa de uma paz interior para conseguir ouvir, senão passa despercebido. Senão ela não sobressai com todo o ruído mental que você pode experimentar nesse movimento de não ser gentil com você, de não se permitir tempo suficiente para se voltar para dentro, de não se permitir olhar para o seu emocional. Tudo isso traz ruído, principalmente, né, quando a gente vive num certo piloto automático e ouve mais o mundo de fora. Como eu falei, né, a gente fica prestando atenção na sociedade, né, no que colocam como regra do você tem que fazer isso porque você tem que, no tempo X, chegar em determinado lugar. Você está ouvindo o lado de fora, você está ouvindo o mundo de fora. Aqui é ouvir a voz de dentro. Esse vai ser um dos seus grandes desafios. E aí, agora eu vou tirar aqui Não vou aceitar, não. Eu não terminei de falar. Uma energia desse oráculo que traz um complemento aqui para sua mensagem, para sua leitura. É um guardião, talvez, uma força da natureza. Vamos ver o que sai. Para quem é de Aquário. O druida. Um arquétipo que você pode aproveitar para se conectar também, se fizer sentido. O druida fala sobre reservar um espaço sagrado para você, para o seu conhecimento, para a sua sabedoria. O druida é aquele que sabe, né? É o sábio, que tem a conexão entre o divino e o terreno. Ele é a ponte que conecta o divino e o terreno. A sua intuição está conectada à imagem, à ideia, à energia do druida. São os magos, né, da antiguidade. Eles têm muita sabedoria dentro de si. E por fim eu vou tirar aqui uma mensagem final desse outro oráculo. Botei a carta de volta no montinho. Vamos lá. Mensagem final. Caíram muitas cartas, eu vou pegar a primeira só. Enxergue a situação como um todo. Enxergue esse processo, esse movimento aqui que está sendo apresentado para você ao longo desse ano, os desafios que ele traz, os benefícios que ele traz também, né? Esse espaço sagrado que você vai ter a oportunidade de criar na sua vida para se fortalecer, se curar, se trabalhar. Enxergue isso como algo muito maior do que é. É claro que a gente vive cada momento, né? É interessante que a gente viva o momento presente. Então, cada experiência, cada momento, você estar ali, vivendo aquilo, mas entendendo que isso faz parte de uma trama muito maior. A vida é uma grande trama, cheia de eventos interligados. Tudo tem um porquê de ser.
Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada te acontece por acaso. Tudo tem um motivo e tá conectado. Lá na frente, depois você descobre. Então, enxergue a situação como um todo. E é isso que eu tenho pra você de Aquário. Finalizar sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Te convido mais uma vez a assistir os vídeos que já tem de previsão para o seu signo, para o ano de 2022. Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato também na descrição do vídeo. Aproveite e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer ao longo de 2022. Eu espero te ver lá. Até!